As últimas informações sobre a tragédia em Brumadinho, reportagem de Vitória Abel. A Vale iniciou neste domingo o registro das famílias desalojadas de Nova Lima, Minas Gerais. 110 pessoas foram cadastradas inicialmente. Aproximadamente 200 pessoas tiveram que deixar suas casas no último sábado após ser identificado o risco iminente de rompimento da barragem B3/B4 localizada na mina Mar Azul. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 97 pessoas foram retiradas da área de risco e encaminhadas para o centro comunitário do bairro dos Macacos. As demais se dirigiram por conta própria à casa de parentes. A Vale informou que 42 pessoas já foram encaminhadas para hotéis da região. A saída de moradores se deu após a auditoria responsável por atestar a segurança da barragem se negar a declarar a estabilidade do empreendimento. A Defesa Civil de Minas Gerais, então, solicitou à Agência Nacional de Mineração uma vistoria in loco. Quando foi verificado o nível 2 de risco de rompimento, as autoridades deram início de forma preventiva à desocupação das áreas a jusante da barragem que poderiam ser atingidas pela lama de rejeitos. Seguindo o protocolo, a sirene que sinaliza a elevação de risco foi acionada por volta das 8 horas da noite deste sábado. Com a estrutura a jusante, a mesma de Brumadinho e Mariana, a barragem de Nova Lima possui aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Neste domingo, a Defesa Civil Mineira ainda informou que o bairro de Honório Bicalho, fora da área já esvaziada, também vem sendo monitorado. Em caso de rompimento da barragem, rejeitos chegariam no local em 1 hora. Em nota, a Vale afirmou que a decisão pela elevação de risco é uma medida preventiva e se dá após a revisão dos dados dos relatórios de análise de empresas especializadas contratadas. A Vale ainda declara que intensificou as inspeções na barragem B3/B4 e que o empreendimento faz parte do plano de descaracterização de barragens já anunciado. Na última semana, moradores de Barão de Cocais e Itatiaia Sul, também em Minas Gerais, saíram de suas casas pelo risco de rompimento de barragens. Eles permanecem desalojados. Em Brumadinho, o rompimento da barragem de Mina do Feijão já deixa 169 mortes identificadas e 141 pessoas desaparecidas. Neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou mais 2 corpos. Um deles na antiga instalação de tratamento de minérios da Vale, cuja estrutura já está sendo demolida. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Aihara, a demolição é uma ação importante para o avanço das buscas e localização de eventuais corpos até então inacessíveis. Bom, a gente continua falando sobre essa tragédia em Brumadinho. Está conosco agora o tenente-coronel da Defesa Civil de Minas Gerais, o tenente Flávio Godinho. Daqui a pouco conversa com a gente aqui no Jornal da Manhã, trazendo pra gente as últimas informações. Como a gente viu na reportagem da Vitória, nesse final de semana o número de mortes subiu para 169, ainda são 141 desaparecidos e esse trabalho deve ter sequência ao longo da semana. É justamente sobre isso que a gente vai conversar então com o tenente-coronel Flávio Godinho, integrante da Defesa Civil de Minas Gerais. Esse trabalho que vem sendo feito pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e também pelos homens voluntários de outros estados que participam desse trabalho lá em Brumadinho. Agora, professor, independentemente do trabalho de resgate, resta ainda a expectativa em relação ao que a Justiça vai fazer, como serão responsabilizados as pessoas responsabilizadas, né, as pessoas que tiveram participação nessa tragédia. Essa é a grande questão e o Brasil está de olho. De outras vezes nós deixamos isso passar porque outras questões acabam assumindo o primeiro plano das notícias, que é natural até, mas houve a tragédia de Mariana em 2015, 19 mortos, as indenizações nunca foram pagas lá. Nós entrevistamos diversas vezes o prefeito de Mariana, né? Vimos o promotor também, entrevistamos, inclusive no final de semana o promotor de Mariana tem uma longa entrevista dele num jornais, não me lembro se é a Folha ou o Estado, porque eu li os 3 do Globo, né? Tem lá uma longa entrevista e, em suma, é uma situação muito grave. Nesse caso agora de Brumadinho, não é possível que se repita a mesma tragédia de Mariana, ou seja, agora somando os desaparecidos com mortos, em torno de 320 mortos, que é uma coisa terrível, e a questão agora da ação da justiça, ela vai ser tão lenta como no caso de Mariana, né? Espero que não seja, né? Pois é, né? E a CPI foi aberta na Câmara dos Deputados, os trabalhos já começaram, o presidente da Vale, né? Foi até lá, o Fábio Schwartzman, mas isso tem pouco resultado também, né? Essas CPIs acabam funcionando para os parlamentares que aparecem como relator, como presidente, mas no final, em efeitos práticos, acabam não tendo
tanta valia, até porque os parlamentares não têm poder de justiça também. Né? Por um lado, o governo federal já tomou algumas providências, a partir de 2021 não ter mais esse tipo de barragem e também que haja essas barragens sejam paulatinamente desativadas. É um processo que não se faz também da noite para o dia. Mas eu acho que agora está todo mundo acompanhando, a imprensa acompanhando, essas associações das vítimas dessa tragédia também, né, tem um papel muito importante, isso tem de ser relevado. Ou seja, passou aquela época de que acontece uma coisa, a gente esquece, daqui a pouco vem o carnaval, aí todo mundo só lembra do carnaval. É necessária a punição severa dos responsáveis. E insisto, sem nenhuma perseguição pessoal que sequer os conheço, mas quem ganha 5 milhões de reais por mês, o senhor Fábio Schwartzman. Eu tenho algum problema que ele ganha 5 milhões? Evidentemente não, espero que ele ganhasse 10, ele ganha 5 milhões, fora bônus e cartão corporativo. Se ele fica do lado só do bônus, ele tem de ficar do lado do ônus também. Ele é o principal responsável pela tragédia.